Morena FM. Boa tarde, estamos aqui com Mesa para Dois. Eu tô aqui com um prazer assim imenso de receber o mestre, o cara que criou todos os outros, o super baterista Sabará. Não vou nem falar o nome dele normal porque ninguém conhece, tá? Então é Sabará mesmo. Sabará, faz tempo que a gente não bate papo aqui, né? Boa tarde, Marcel. Veja, realmente tem muitos anos que eu estive aqui na nossa Morena FM, é pioneira, inclusive, tem que dizer isso, não é? Mas hoje, com a maior satisfação, com muita alegria, estou aqui hoje para a gente conversar um pouco. Eu vou extrair de você histórias, porque eu sei que você tem muitas. Mas antes eu quero fazer uma pergunta assim básica. Qual é seu baterista favorito? O meu é você, agora eu sei qual é. Muito obrigado. Eu poderia dizer que alguns dos meus alunos são bateristas que eu hoje admiro assim de perto. Mas como eu tenho que escolher um extra, não é? Eu vou falar do meu amigo Abdullah Ibn Buraya. É um cara chamado Art Blake, que esteve em Salvador. Nossa. Eu tive o prazer de dar um abraço nele. É um baterista que veio da área rural dos Estados Unidos, não me lembro qual o estado, e ele disse para o pai que não ia trabalhar na roça, que ia ser conhecido no mundo todo. E o foi, porque foi um baterista que o mundo todo conhece, um monstro na bateria de jazz, não é? Então esse é o meu baterista. E outros também espetacular. Tem muitos, né? Que eu não posso deixar de falar, não é? Tony Williams, Steve Gadd, tem demais. Esse povo todo, Steve Smith, pessoas que levaram a bateria a um patamar que está hoje lá em cima do quinto andar. O meu favorito é um pouco mais modesto, que é Phil Collins. Esse é monstro. Esse é um monstro. Phil Collins pode ser muita coisa diferente da bateria. Por falar em coisa diferente, gente, teve uma vez que eu fui visitar Sabará, onde ele estava dando aula, e ele me mostrou uma coisa completamente maluca. Ele fez 4 ritmos diferentes ao mesmo tempo, um em cada mão, um em cada pé. E agora, quando ele chegou aqui, me disse que fez agora um com 5, Sabará. Realmente. Veja aí, Marcelo, vamos explicar um pouquinho mais por que esses ritmos. Bom, para os que não sabem, ritmo é um movimento que se repete em intervalos regulares. E dentro desse intervalo você tem uma infinidade de tempo para colocar ritmos e batidas, que dentro desse espaço você tem as batidas que são chamadas de polirritmia, mas são batidas simultâneas em tempos diferentes, cada uma batendo em um tempo, mas obedecendo ao ritmo. Isso é um trabalho que mexe com o hemisfério direito, com o hemisfério esquerdo e ainda potencializa o cognitivo. A bateria é um instrumento que tem exatamente uma finalidade, até eu poderia dizer medicinal, no sentido de cuidado físico, porque ela prepara o batimento cardíaco, a circulação, força e uma coisa chamada percepção. Então é um troço que a bateria como poderia dizer, é um universo infinito. E com todo esse cálculo mental não dá para ter Alzheimer, né? Quem toca bateria não tem Alzheimer. Eu não conheço, fiz pesquisa, não encontrei um só baterista no mundo que tivesse Alzheimer. Eles já morreram de 1000 coisas, mas a Alzheimer não. Porque isso mexe exatamente, os neurotransmissores funcionam ininterruptamente no baterista. Mexe com os dois lados do cérebro. O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, e ainda potencializa o cognitivo. Eu sempre digo para os meus alunos que tocar bateria não é só tocar, é também exercitar, porque é um exercício, né? É exercício, Vem cá, você, por falar em alunos, quantos alunos você já formou pro Sabará? Rapaz, você falou um negócio agora que... Você tem essa conta? Veja, eu tenho aqui agora umas gravações no meu celular de alunos que, inclusive, ouviram a chamada dessa emissora que tem uma audiência enorme e mandou para mim e tal. Aí eu conversei com eles. Mas eu tenho tantos alunos que eu me esqueço porque eu não gravei assim, não tenho documentos, ou pelo menos as fichas de inscrição se perderam muito, naquela enchente perdeu muito, mas eu tenho alunos, eu vou citar alguns, eu vou omitir muitos, mas eu vou
Olha, tem um aluno que é da família Elzo Pinho, da família comendador Elzo Pinho, daqui de Itabuna, que tem aquele casarão lá pro lado da Bananeira. Derrubaram. Incrível, como é que derrubam a obra daquela, né? Impressionante. Mas eu não quero entrar nisso aí. A Lírio Lima foi para os Estados, estudou comigo, foi pro Rio, passou no vestibular, foi para os Estados Unidos, tocou na banda Aeroporto. Ricardinho, um outro baterista espetacular, que é professor de filosofia, que entrou na minha escola com 13 anos, aprendeu a ler. Eu acho que hoje eu devo dizer que eu devo pedir, como dizia aquele juiz, parecer ao colega, porque ele toca demais e escreve tudo. Ricardinho, excelente. Reni Almeida, que está na banda Cheiro de Amor. Tiago Nogueira, em São Paulo, tocou em Tiagão tocou em vários países. Tiagão, Sabará disse que tem uma foto sua com 12 anos batucando bateria, viu? Tem uma foto dele. Eu mandei pra ele, mandei Ricardo mandar pelo WhatsApp, passou pra ele. Tadeu Oliveira, da banda Além do Sério, tá na Itália, casado. Tadeu, excelente baterista. Cláudio Kron do Brasil, esse é um showman lá na Inglaterra. Meu amigo, virou inglês. Ele já tem filhos na universidade, já tem filhos músicos. Ele dá aula de percussão. Dá aula de percussão e dá aula de inglês. Pois é. Mas ele não dá aula de inglês para o inglês, ele dá aula de inglês para o pessoal, aquele pessoal que estão migrantes de outros países, não é, tal. Mas ele é espetacular. Ele é dali do bairro Fátima, não é? Nós temos, eu não sei se você lembra de uma menina chamada Piccolo, que vivia na prefeitura de Algodinha. Tem um menino dela chamado Bruno, que está na Noruega, na Holanda, também baterista, espetacular, um bom baterista. Vitor estava na Inglaterra, não estava, na Itália. Nadson está viajando no navio de cruzeiro lá de Ilhéus, que eu dei aula aqui e em Ilhéus. Todos esses bateristas profissionais que estão pelo mundo são daqui, de Itabuna e de Ilhéus. Então eu tenho o nome de algumas fotos, mas também perdi muito. Uma certa vez, para você ver uma ideia, eu vinha de Ilhéus, estava pedindo uma carona lá na rodoviária, quando o cidadão parou, mas aí, Sabará, me chamou, eu entrei no carro. Aí quando eu vim com ele, ele disse: olha, seu aluno está fazendo sucesso lá em Recife, em Pernambuco. Aí eu olhei para ele e digo: quem é ele? Ele disse: meu filho, rapaz, que você deu aula. Quer dizer, chega a ponto de eu não saber quem, porque não gravei, não guardei. Muita gente, né? Não tem muita gente. É como eu disse, são milhares de jovens e crianças que eu tive a honra de torná-los músicos, que hoje estão espalhados pelo mundo, né? É por aí. Agora eu também trouxe você aqui que eu quero saber as histórias. Porque, ó, Sabará, bicho. Sabará tem muita história. Tem. Dizem que ele era um grande pegador, né? Diz que pegava muita mulher aí. Quando viajava por aí e tal. Eu só não vou falar dessas coisas porque. Mas... Olha, pelo amor de Deus, eu só não vou falar dessas coisas porque não se chega a 90 anos impunemente, não é? Com certeza. Ô, Sabará, qual foi o primeiro lugar que você tocou bateria como profissional? Como profissional, lá no Rio eu tocava brincando lá, tentando arremedar os caras. Mas o primeiro lugar que eu toquei bateria mesmo foi na boate OK Night Club em Ilhéus. Na década. No início da década de 100. Não, era uma boate que tinha um quarteto, um trio, era um piano, trompete, sax e um crooner, não tinha nem guitarra, era um trio, e era um quarteto com bateria. Da própria boate. Que era na boate OK Night Club. Lá estiveram artistas espetaculares como Evandro de Castro Lima, e aquele Júlio Carlan. Eu tive o prazer de acompanhar aquela peça, O Retrato de Dorian Gray, que as boates antigamente fazia isso, né? Por falar em boates, logo após eu explicar onde eu comecei, foi na OK Night Club com Carlito, baterista. Ele hoje mora em Botafogo, no Rio. Eu entrei na boate vindo do interior, da roça. Quando eu vi aquele jovem tocar, eu não quis mais nada. Saí do foco, fiquei só olhando no bateria. Paixão. E ali começou a minha... E ali eu me tornei um profissional. Fui ao Rio de Janeiro, viajei por aí afora, aprendi umas coisas e tal, e terminei vindo parar em Itabuna, já de 59 para 60. Com quem você aprendeu bateria? Eu não digo que eu estudei com alguém, eu vi alguém tocando. Sim. Foi o Carlito primeiro. Não teve aula assim formal. E depois eu vi inúmeros bateristas espetaculares pelo mundo afora. Vi o Bituca, eu vi lá em São Paulo, lá no Rio, eu vi
Milton Banana, Edson Machado, muita gente boa da época, da Bossa Nova inclusive, e que eu até copiava. E por isso o Lordão se tornou, modesta parte... Peraí, nós estamos pulando da OK pro Lordão. Como é que foi essa passagem aí? Quando eu saí desse ramo de viajar por aí afora e tal, e aprendendo por aí, eu vim para Itabuna convidado por Germano da Silva, Sim. que era locutor da rádio Difusora. Tinha um programa Show da Alegria. E nesse programa trabalhava Mimide, guitarrista, que era também o sonotécnico, rodava aquele disco ali, não é? Para o jingle. Mais um monstrinho da nossa música. Que é um tremendo guitarrista, meu compadre. João Santos, o tio de Mimide, chamado João Carnidura, esse apelido porque ele jogava futebol de descalço, com os outros com chuteira e ele descalço. Por isso pegou o apelido de João Carnidura. Tinha Elmo no sax e eu fui convidado para tocar bateria. Então, era Germano Mimide, João Carnidura, Elmo e Sabará. Isso fazia um quinteto chamado de Os Diamantes. O Ercílio Nunes, né, que era o dono da rádio, botou esse nome, Os Diamantes. Esses Diamantes fomos convidados para tocar no Lorde Hotel. E aí nasceu o Ritmos Lorde. Eu sou fundador do Ritmos Lorde junto com o Mimide e esse povo que eu falei. Daí em diante começou a nossa jornada de viajar pelo... Sim, o Ritmos Lorde que virou Lordão, né? Virou Lordão. Agora, o Ritmo Lorde, eu vou contar uma história rapidinho para você ver. Se tornou, na nossa região, o melhor conjunto de dança da Bahia. Para você fazer uma ideia, nós tocávamos... Eu tive fazendo um levantamento, eu perdi a quantidade de cidades do nosso estado em que eu estive presente com o Lorde, que eu era convidado para tocar todas as semanas, não tinha parada. E era considerado a qualquer luxo da época, da década de 60. Era o melhor conjunto de dança da Bahia. Tanto que o Comodoro do Yacht Clube da Bahia, eu nunca esqueci o nome dele, que era um amigão meu, e ele porque era meu fã, chamado Luiz Matos, era o Comodoro do Yacht Clube. Ele me chamava por telefone, disse: olha, eu quero o Ritmo Lorde aqui para tocar e tal e tal. Eu estava lá presente. A Associação Atlética da Bahia, o Baiano de Tênis. Lá no Baiano de Tênis aconteceu um fato marcante. Eu já estava para sair do conjunto, eu vou ter que contar um bocado de coisa que tá vindo na mente. Quando tiver intervalo a gente dá uma pausa, mas vai contando. Eu estava sentado, eu pedi um filé, aquele filé que vem com na hora da janta, um filé que vem com os chamados... os champions, sim, que é o filé ao molho de madeira, que por sinal eu cheguei no outro hotel, me serviram um filé ao molho de madeira com azeitonas. Eu reclamei, aí o maître veio cá e pediu desculpa, e aí é porque eu sabia o que é que eu queria, não é, velho? Então eu estou lá no Baiano de Tênis jantando o meu filé, quando o meu retrato apareceu na televisão Itapuã, o pessoal anunciando a saída de Sabará, que eu estava me despedindo do Lorde, que fizeram muitas festas nessa despedida do Ritmo Lorde, né? Então, eu fiquei emocionado, quase não almocei, porque eu nunca tinha me visto numa foto, numa televisão, né? Foi terrível. Mas aí, nesse dia, inclusive, aconteceu uma coisa incrível. Estava lá a Rosimeire, estava Fábio, aqueles cantores da jovem... do romântico da época, e mais umas 4 cantores que estavam se apresentando lá. E o que acontece? Mandaram me chamar, eu fui para a rádio depois do Haddad para acompanhar esse pessoal no programa da tarde, sem um ensaio. Mas quando a gente está na estrada, fica mais fácil assimilar, não é? E como eu disse, você tem que se virar, né? Não é? E como eu disse, eu vou fazer um intervalozinho aqui. Hoje não tem café porque é feriado, mas vai daí, Paulinho. Morena FM. Mesa para dois. Morena FM. música completa. Estamos de volta com Mesa para Dois. Eu, Marcelo Leal, tô aqui feliz da vida, como diria Leleco Júnior, que já passou por aqui, tá hoje na tarde lá em Salvador. Feliz da vida porque tô aqui com o Sabará, um monstro da bateria. E nós estamos contando história. Você estava contando a história. Na televisão, quando me chamaram para acompanhar o pessoal. E eu, lá do Baiano de Tênis, evidentemente, desci de táxi.
e fui para a televisão acompanhar esse pessoal. Cheguei lá, acompanhei esse pessoal normalmente, sem ensaio. Não era novidade, porque nós estávamos atualizados, inclusive com a música da época, aqueles românticos, banda de tudo, toca tudo. E o conjunto, e o músico de baile, de banda de baile, ele toca tudo. Ele tem que tocar todos os gêneros. Pra quem não sabe, pra quem pegou a história do Lordão só recente, eu tenho que explicar pra vocês o seguinte: o Lordão foi uma das maiores bandas de baile do país. Tinha 20 pessoas em cima mas do o Lordão não foi só a maior banda do país. Já era a maior banda de baile do país, o Ritmo Lorde, porque o Lordão pegou o bonde andando. Herdou o Ritmo Lorde. Já o que acontecia, como eu disse, nós tivemos em todas as cidades possíveis que se possa ver aqui no estado da Bahia e em outros estados. Eu quero que você conte uma história dessas viagens aí. Tem coisas aí. Então veja, o Lorde, o Ritmo Lorde mudou de nome quando nós saímos do Lorde Hotel, porque nós estávamos sob a tutela de Nelson Muniz Barreto. Você lembra que era o Lorde Hotel, que era a sala de visita de Itabuna, não é? Então, resultado, quando saímos de lá do Lorde Hotel, que assumimos a nossa independência, vamos dizer assim, aí começamos a pensar em um nome. Pensamos em botar os Diatons. O quê? Diatons. Diatons? Diatons. Onde é que você tirou isso? É um nome que geralmente é aquela coisa, a gente pensa em alguma coisa que não seja tão vulgar, tão comum, né, como está por aí. Então não deu certo. E um certo dia, tocando no programa Show da Alegria, o locutor é Orlando Cardoso. Da Rádio Difusora. Foi ele que botou esse nome. O ícone do rádio. O Lordão. Aliás, quando o Lorde, esse é o Lordão. Aí pegou, aí ficou. Quando eu já estava saindo do conjunto Lorde, continuou o Lordão. Eu já tinha convidado o Cocó, que eu convidei lá em Salvador, para vir tocar conosco, porque nós estávamos tocando no lançamento, não sei se você alcançou, uma cerveja chamada Siquini e Carlsberg, que foi lançada lá na estrada de Camaçari. Foi lançada da Carlsberg. Teve a Siquini tinha um também. Restaurante que vendia Carlsberg. Exato. Lá estava uma banda chamada, um conjunto chamado Sparnites. Cocó era o baterista, era o baixista. Kruner. Era baixista? O baixista, era. Não cantava, não? Não, ele era o baixista da banda dos Sparnites. Aí eu olhei pra Mimi e disse: ó, Mimi, aquele é o nosso baixista, porque o João Santos, tio de Mimi, já com 80 anos na época, parece 70, não sei, já não estava mais dando nos coros. Então eu convidei Cocó. Me lembro como hoje. Você dizendo que o cara não estava dando no coro, viu? Mas exatamente, no coro musical, né? Eu não fazia o coro musical. Então, resultado, Cocó veio para a Feira de Santana, na casa de Filemon Carvalho, o nosso filé, que foi tecladista do Lorde também, né? Que faleceu há pouco tempo aqui. Grande figura. E conversamos com Cocó, acertamos. Assim como Datan, aquele índio que tocou também no Lorde, foi eu que convidei lá em São Mateus. Eu convidei para vir tocar conosco. Enfim, antes de sair do Lorde eu fiz esses convites. E esse pessoal mantiveram o nível do conjunto. Eu casei, fui morar numa fazenda, passei alguns meses, 2 anos ou 3 anos, sem música. Teve dias que eu fiquei... Como é que você aguentou isso? Teve dias que eu cheguei, sentei no curral, lá no Itaju do Colônia, do lado esquerdo, peguei um rádio, estava ouvindo o rádio. Rapaz, eu comecei a chorar ouvindo aquelas músicas, porque minha vida toda foi música. Eu venho da genealogia, onde a música sempre foi a matriz primordial. Eu que não toco, não sei viver sem música. Sem música, eu não consigo passar um minuto sem música. Que seria um mundo sem música? Deus me livre. Então, resultado, quando eu desquitei, que voltei para a música, já não tive mais como acompanhar os movimentos que estavam sendo aplicados, né? Já tinha muita coisa à frente. Mas antes disso, eu tive o prazer de tocar junto com Roberto Carlos, com o RC7 no Yacht Clube da Bahia. Tive o prazer de tocar junto com Gal Costa, com o conjunto Os Brasões, na Associação Atlética, o meu conjunto Ritmo Lorde, e junto a esses grupos que eu estou falando aqui, Roberto Carlos, Gal Costa e muitos outros artistas. Quer dizer, naquela época nós éramos tão inocentes, só queríamos tocar, que não pensávamos como se faz hoje. Hoje eu estou abrindo o show do artista fulano de tal. Fizemos isso com o Roberto Carlos no Yacht Clube da Bahia. Toquei no porta-aviões de Minas Gerais, aquela sucata que o Brasil comprou dos americanos, não é? E tive a oportunidade de encontrar com o Antônio Carlos Magalhães.
E ele veio conversar comigo, que eu era a pessoa que representava o conjunto. E aí apertou minha mão, conversou comigo, toquei no Palácio do Governo, que era ali, junto ao elevador Lacerda, Sim. naquela época, né? E ele perguntou o que é que eu queria. Eu digo que um chopp da Carlsberg, que eu estava recebendo uma propina da Carlsberg, né? Um chopp da Carlsberg para os meus músicos. E lá estava, no dia que eu fui tocar, realmente um chopp da Carlsberg. E lá no porta-aviões de Minas Gerais, ele nos acompanhou também até lá, né? Assim que eu cheguei no porta-aviões, ele veio falar comigo. Ele era um espetacular, o Antônio Carlos Magalhães. Ele pode ter sido o que for para alguém. Não, mas era um cara. Era uma pessoa especial. Veio o cara falar comigo de novo. Falou a primeira vez lá no Palácio e eu fiquei encantado com ele, a maneira como ele. Porque é isso, é um cara. Então, ele gostava mais das pessoas simples do que das pessoas que ficavam bajulando exato, ele. Exato. É só ver Moncorvo aqui em Itabuna. Moncorvo, ele chegava aqui e perguntava logo, cadê Moncorvo? Moncorvo. Eu conheci o velho Moncorvo. Então, veja. Mas você está me enrolando e não está contando as histórias. Eu vou contar uma história. Eu vou contar uma história aqui, que ainda fazendo jus a essa performance do Lorde na época, na década de 60. Estava eu na minha sede, na Mangabinha, já liberado do Lorde Hotel. O Ritmo Lorde já era todo vapor, o conjunto de baile da Bahia. Quando chegou um cidadão, parou o carro lá na Mangabinha, no largo, lá no fim da Mangabinha, e entrou na sede e pediu, quero falar com o diretor do grupo. Eu me apresentei, olha, eu sou fulano de tal, eu vim aqui contratar vocês para tocarem lá em Castro Alves. Eu olhei para ele, fiquei surpreso, porque 2 dias antes tinha chegado um cidadão e me contratou para tocar em Castro Alves. Eu fiquei sem saber. Aí eu perguntei, o senhor é do mesmo clube que... Não, eu sou de outro clube, mas é que lá são alguns dias de festividades, nós vamos contratando tal, toca aqui, outro toca ali e tal, não tem problema. Eu fiquei assim sem saber, porque se nós éramos a atração para essa festa, como é que ele veio contratar para tocar primeiro na festa dele? Fiquei meio sem saber, digo, rapaz, ele fez, olha, pode confiar, porque lá os clubes são co-irmãos. Nunca esqueci dessa palavra. Co-irmãos. Então era o clube de operários e o clube social da elite de Castro Alves. Olha, imagine. E eram co-irmãos. Não era co-irmão, era totalmente. Era uma enorme disparidade em termos mais populares, era desigualdade. Resultado, eu tentei não fazer, mas ele insistiu, eu assinei o contrato, meio assim. Bom, você está dizendo que festividades e tal. Meu irmão, quando eu saio daqui de Itabuna, um dia antes para chegar em Castro Alves, quando eu chego ali perto de Uruçuca, pela BR-101, que ia pegar o Batão para pegar Jiquié e tal, um carro, uma rural parou, atravessou assim, pediu para parar, eu parei. Era o pessoal do clube. Do outro clube. Do clube Operários, o senhor que eu parar, eu estou vendo a bagagem que a gente dava numa Kombi e as caixas de som em cima da Kombi. Eu digo, aqui é o Lorde. Ele fez, olha, o senhor não vai poder tocar a peça que o senhor contratou, porque eles estão fazendo isso porque nós dissemos lá na cidade que ia ter a maior surpresa, que era ter o Conjunto Lordão. Esse co-irmãos era Caim e Abel, né? Caim e Abel. E nós, era a maior surpresa que íamos apresentar na cidade. Era um clube de gente pobre, botar um conjunto dessa categoria. Aí eu digo, mas o cidadão me disse que vocês estão correndo. Nada, eles estão querendo passar a pena na gente para mostrar que. Rapaz, e aí? Aí o que é que eu fiz? Mimi, volte com o conjunto para Itabuna e viaje amanhã, no outro dia. Operário. E eu vou com eles agora, eu sozinho lá para Castro Alves. Esse pessoal pegou essa rural e cheguei em Castro Alves, meu irmão, que era nessa noite que ia tocar. Tá o clube lotado. Eu na época com aquele cabelo meio esticadão, aquele criolão, pescoço parecendo um touro, né? Quando eu entrei assim, todo mundo me olhando. Eu entrei, fui lá para a diretoria. Lá o pau quebrou. O pessoal começou a discutir. Aí eu disse, olha, o cidadão aqui falou para mim que vocês eram co-irmãos. Por isso que eu assinei o contrato. Eu não sabia disso, que é uma rivalidade, que o clube de operários estão querendo provar a essa elite que eles têm condição de contratar o melhor clube, o melhor conjunto da Bahia, etc. Aí, sabe quem era o cidadão que me contratou aqui? Um advogado chamado Evaldo, agora eu vou falar o nome dele, que ele já morreu, que se tornou juiz em Itajuípe. Aí eu tive que dizer mesmo,
No dia eu não sabia que ele era advogado, vim saber depois. Eu digo, o senhor me disse que o conjunto, que aqui era corrimãos, que não tinha problema, que era prolongamento das festividades de vários dias, e no entanto era só essa festa. Meu irmão, foi aquela discussão, o pessoal pegou, que eu recebe sempre 50% do contrato antes, pegou o pessoal operário, botou em cima da mesa, olha aqui, os 50% que vocês pagaram, e aí eu saí do clube. Fui dormir na casa do presidente do clube, né? Rapaz, nunca vi tanta muriçoca, aqueles enormes, aqueles chamados de avião, parecendo Aí eles botaram aquele mosquiteiro, né? Eu dormi ali. E gente tomando conta porque com medo que houvesse alguma coisa. Quando o Conjunto Norte chegou no outro dia de tarde, bicho, começou a soltar em bomba, foguetes, etc. Quer dizer, eles mostraram o clube social da elite que eram capazes. Quer dizer, foi uma disputa com nós como a cereja do bolo. Aí, de noite para tocar, teve vigia com revólver e espingarda lá do outro canto, o outro vigia lá do outro canto, eles com medo que o pessoal tomasse. E tocamos nessa noite e depois vimos embora. Essa é uma história que eu nunca esqueci. E esse advogado que se tornou juiz depois aí em Itajuí, umas meninas de Itajuí formandas em, parece que era magistério primário, eu não sei, vieram aqui me contratar para tocar lá em Itajuí. E esse juiz tinha que ceder um local. Quando ele soube que era o Lorde, segundo eu soube, ele não cedeu. É mesmo? Porque era gente. Ele estava por aqui comigo, né? Ainda bem que ele já morreu, hoje não estou com medo de ele mandar me prender, né? Você já passou perrengue em cima do palco, não? Tipo, precisar ir no banheiro ou coisa do tipo? Mas quem não tem. Quem nesse mundo não passou por algum momento de. Eu estava sentado no Clube Social de Conquista. Eu não devia ter tomado aquela cerveja, mas bebi cerveja, e aí que eu nunca bebia quando ia tocar, eu só bebia depois de tocar. Mas eu tomei umas cervejas com os amigos, porque eu encontrava as pessoas, era aquela alegria, aquela coisa, o pessoal Sabará e tal, né? Sempre eu solícito, como sempre, não, estamos aí, bebi. Rapaz, quando começa a primeira nota da música para tocar o baile, bateu a bexiga, parece que forçou assim. Eu lhe confesso, eu fiquei azul, cor de rosa, vermelho. Aí eu disse, pessoal, faz um arranjo aí que eu vou sair aqui, mesmo assim. Aí eu saí quase de envergado assim. E o pessoal ficou enrolando. O sanitário ficava quase 50 metros. Caramba. Meu irmão, passei por isso. Quando eu voltei, aí, uma outra coisa que eu não, fiz. Peraí. Aguente aí, é outra coisa. Vamos fazer um suspensezinho. Vai daí, Paulinho. Morena FM. Mesa para dois. Opinião com atitude. Morena FM. Estamos de volta com Mesa para Dois. Eu, Marcelo Leal, tô aqui com Sabará. Rapaz, Sabará tem história. Sabará, eu queria saber a história de uma fazenda que você estava me contando aqui. Me conte essa história, porque é assim, o sul da Bahia, na história do sul da Bahia teve muitos coronéis. O sul da Bahia foi construído por coronéis. E essa história envolve um coronel já no fim da época dos coronéis, né, Sabará? Naturalmente. Essa história eu posso dizer que alcancei, se não o último, mas um detalhe do que representavam os coronéis aqui da época do coronelismo. Morava na fazenda do meu avô, uma fazenda de 45 hectares, mas essa fazenda tinha 90 e poucos hectares, quase 100 hectares. Meu avô se separou da minha avó. Eu conto essa história pelos que os meus tios me falaram, mas que eu presenciei e participei dessa fazenda como herdeiro, inclusive. E lá estava a divisão dessa fazenda, onde meu avô deixou a metade. Naquela época o cidadão dava metade das... Mas sua avó separou por quê? Porque um coronel, não me contaram como, mas se aproximou da minha avó, não é? E terminou o meu avô se separando da minha avó, e esse coronel assumiu a parte da roça que coube a minha avó. Porque uma vez separado, meu avô dividiu a roça. Sim. Eu acho que até por influência desse coronel, me parece. Meus tios não me contaram com detalhes, mas é por aí que eu posso tirar uma ideia. Depois de algum tempo, minha avó foi escanteada e o coronel tomou a roça, ficou para ele. Rapaz, golpe da roça. Golpe da roça. Tanto que minha mãe, Maria Luísa da Silva, que era do lado do meu avô, foi até o Rio de Janeiro, atrás de Dona Alzira Vargas, a filha de Getúlio Vargas, para
pedir a ela a intercessão dela para conseguir tomar de volta a roça. Porque os coronéis aqui eram dono do cartório, era compadre de tudo, compadre do tudo interventor e tal. Ela não conseguia. Ela fez isso, ela lutou. Tanto que eu nasci no Rio de Janeiro, ela já estava grávida de mim. Eu não sei, segundo fala que eu nasci no Rio de Janeiro, ela me trouxe para Ilhéus, mas faleceu em Ilhéus e eu fui registrado pelo meu tio Camilo em Ilhéus, irmão da minha mãe. Então, resultado, eu tive a oportunidade de ver, com idade de 11 anos, um ato que nunca me saiu da mente. Eu estava num casarão de todo feito de madeira, de tábua, com 2 janelas laterais e uma porta no meio. E do outro lado, na frente dessa casa, passava um rio chamado Ribeirão de Banco Central. Do outro lado do rio, a Estrada Real, que na época não existia estrada de rodagem de carro, né? Onde passavam as tropas carregadas de cacau, etc, etc. Por onde eu viajei muito até Uruçuca para entregar cacau no Instituto de Cacau da Bahia, a um moço chamado... O famoso ICB. O ICB, Instituto de Cacau, um moço chamado Gato Preto, que era pai de um jovem chamado Dicas, que era colunista social de Itabuna. Dicas, conheci demais, eu conheci Dicas. O pai dele chamava Gato Preto, um valentão, que batia em todo mundo lá em Uruçuca. Era quem recebia o cacau lá no armazém do Instituto. Bom, essa é outra história. Então, nessa casa, eu estava na janela, numa cena muda que eu nunca vi daquilo. Meu avô, em pé na porta, tem umas pistolas de 2 canos, com 2 cachorros assim que batia, duas hastes que batia para estourar a espoleta e fazer estourar o projétil, né? A bala que tava. Então meu avô com uma pistola para baixo assim, em pé na porta, e do outro lado do rio um coronel montado numa mula e atrás dele um jagunço, e esse coronel sentado na mula olhando para o lado de cá onde meu avô estava, e eu olhando para aquela cena. Ficou aquela cena muda, parada, aquele tempo, meu avô em pé ali com a arma na mão assim, apontada para baixo, olhando para lá, um encarando o outro, um encarando o outro, e o coronel com aquela chibata de bater no animal, batendo assim na cela, como quem diz, nega, eu vou tomar essa roda, batendo assim, e o coronel atrás, e meu avô em pé ali olhando. Eu não sei quantos minutos. Cena de cinema, isso aí. Eu não sei quantos minutos demorou essa cena, não posso precisar, mas eu sei que está aqui na minha mente até hoje. Tinha 11 anos de idade, estava perto de terminar a guerra, né, de 45. Então, passou um tempinho, o coronel virou a mula assim, e voltou, e o jagunço virou também, e foram embora. Quer dizer, meu avô chegou e sentou na cadeira assim do lado, ficou fazendo aquele ar de quem estava faltando ar, aquela respiração forçada e tal, como que estado de tensão, nervoso, né? Um homem velho já, né? E aí a minha madrasta, que se chamava Inês, que morava com meu avô, chegou para perto dele, deu uma água e tal, pediu para ele ficar calmo, mas eu vi essa cena. Essa é uma cena que eu sei que o coronel tomou muita roça desse jeito. Tanto que meus tios contaram que meu avô dizia que quando estava fazendo essa roça, fazia o rancho para dormir, mas ia dormir lá no pé de uma árvore longe, porque de noite, nego chegava no rancho, se ele estivesse lá, estourava com ele e o coronel ficava com a roça. Foi o que me contaram. Mas eu vi essa cena. Então, é um dos últimos atos de coronéis da região que eu tive o desprazer. E esse era um coronel mesmo, pelo eu tive o desprazer e, ao mesmo tempo, por paradoxal que pareça, o privilégio de ver, né? Porque quem é que sabe da história dos coronéis? E essa cena aí é uma cena de cinema. De cinema, não é? De cinema, isso eu vi. Essas pessoas, que esse cidadão que eu acabo de citar, tive a oportunidade de conhecê-lo em outra época, assim, já em Ilhéus. Os filhos, depois de algum tempo, que eu conheci, muitos deles ficaram meus amigos e tal, que eu não quero revelar nome, mas isso aconteceu e isso vai viajar comigo na hora que eu chegar lá para São Pedro. São Pedro, deixa eu te contar uma história. Ô Sabará, você brincava onde, hein, quando era criança? Brincava de quê? Eu brincava de uma maneira que liberava a minha capacidade de criação, a minha capacidade de inventiva, porque eu fazia raia, fazia automóvel aqueles carretéis de linha que Dona Inês, a minha madraça, costurava. Eu cortava, fazia as rodinhas para fazer o carro, fazia o volantezinho. Eu fazia a viola com tarisca de como é? Não é Jussara, não, era parecendo catulé, me parece, coco de catulé, aquela, tirava a tarisca, botava
riscava assim, tirava umas cordinhas, botavam um suporte por baixo para fazer aquele sonzinho com aquilo ali, cortar um tipo de bambu fininho, parecendo bambu, para fazer aquele flautinha que você soprava. Você já batucava lá? Já batucava. Aí pegava, fizemos um pandeiro com couro de raspa de boi, e enfim, já tocava nas latas e tal, que quando eu vim para Ilhéus estudar, já participei da escola de samba Maior Sou Eu, de Augusto Fidelis, um jogador de futebol que era do Vitória de Ilhéus, que existia inclusive uma rivalidade como Bahia e Vitória de Salvador, tinha Flamengo e Vitória em Ilhéus, era terrível. Então ele montou a escola de samba, eu já passei a ser o caixista da escola, sem nunca ter estudado caixa, e fiz sucesso. O pessoal descia para ver, o caixista da escola de samba é muito bom. Eu já fazia sucesso como caixista para tocar aquele tarol, não é? Pega ali e os tambores, vários tambores. Quer dizer, eu me tornei inclusive na bateria, depois de algum tempo, um cavalo na coisa, porque eu chegava no Grapiúna, aqui, sentava na bateria, 2 tambores de um lado, 2 de outro, e eu sozinho na bateria, a caixa tocava das 10 às 4 da manhã sem parar, bicho. Era um preparo físico também. Era muito preparo, né? Tocava ali, mantia tudo, ainda fazia break, fazia um bocado de coisa, era incrível. Bom, isso aí já é parte da minha trajetória como profissional da área. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que dentro dessa trajetória de música que eu andei até agora, nunca tive a oportunidade de trabalhar em um setor do poder público onde eu pudesse ganhar um soldo, um salário decente. E naquela época que dava aula pela prefeitura? Eu dava aula pela prefeitura como prestação de serviço. Pasme, meu amigo, eu nunca passei de um salário mínimo. É mesmo? Nunca passei. Hoje eu dou aula de bateria, tenho uma mensalidade de R$200 aos alunos, mas eu dava aula por R$15, 30. Tem uma história interessante. Um policial chegou na minha escola, aí no Espaço Cultural. Eu quero avisar para o pessoal que está nos ouvindo que eu continuo dando aula no Espaço Cultural e ensinando teoria, onde muitos daqueles... Eu não sabia disso. Muitos daqueles que eu falei aqui, que estão no exterior, que estão viajando, são profissionais com capacidade musical, estão lendo partituras. Você continua dando aula no Centro Cultural? No Espaço Cultural aqui. No Espaço Cultural, é o espaço da Câmara. Da Câmara, onde é a Câmara de Vereador embaixo. Ali, eu tenho uma salinha ali, continua ali, eu estou ali desde a fundação, quando o Baldo Danta fez aquilo ali. Então, veja, quero avisar de que estou ali dando minhas aulas. Mas, voltando ao fato, um policial chegou lá, eu cobrava R$15 por mês para dar aula, 15 cruzeiros na época. Ele disse, eu quero fazer aula de bateria, que eu quero entrar na Filarmônica para tocar, ser o caixista. Esse cidadão não falhou um dia, estudou 2 anos comigo. Depois de 2 anos ele foi para Salvador, nem me disse que ia fazer teste. Foi junto com Carlos Silva, um maestro competente que tem aqui, que toca sax. Foi junto com Carlos Silva, que é testemunha do que eu estou contando aqui, e se apresentou e fez o teste e passou em primeiro lugar e tirou o curso de sargento na hora. Hoje ele é subtenente na reserva, porque já tem anos isso, e tenho a maior satisfação quando me encontra. Eu sei que ele tem aquele prazer em falar comigo como professor de bateria dele, porque modificou a vida dele como um policial. Hoje é um subtenente que se graduou através de um conhecimento teórico que aprendeu conosco. Quer dizer, chama-se Haroldo, o nome dele. Ele, quando chegou de Salvador, com uma sacola, um peru Chester, naquela bolsa gelada, para me dar de presente. Eu disse, rapaz, não precisava, mas ele e a madrinha. Chegou e entregou um peru de presente, agradecendo, porque ele sabe que foi um serviço que transformou. Como esse curso tem feito isso, transforma a vida de muita gente. Você teve algum aluno rebelde, algum aluno difícil, não? Tive. Não é Tiago, é? Não. Esses que estão hoje no Estrelato, eles são todos alunos que assimilaram bem. Mas eu tive alunos terríveis. É mesmo? Eu tive Conte aí. Eu tive um aluno que... Porque existem pessoas que não nasceram para tocar bateria. Sim. E alguns dessas pessoas, às vezes, são levados pelos pais que querem que ele toque bateria. E aí você vai ter que transformar esse cara em baterista sem ele ter nenhuma aptidão para tocar o instrumento. Isso é terrível, né? Então, resultado, eu tive aluno que eu ensinava para ele 2 coisinhas assim para eu fazer hoje. Amanhã eu tinha que ensinar novamente. Passava meses fazendo isso e ele não assimilava. Quer dizer, hoje, quando um camarada chega para fazer aula comigo, eu faço um teste. Se ele tiver a capacidade de assimilar o teste, eu
Senão chama o pai assim de lado e diga, só vai perder manda tempo ele estudar de todo medicina. Mas estudar medicina que para baterista ele Não dá, não. Ele precisa de alguma coisa mais fácil, vai ser médico, né? Ô Sabará, na época que você... vou ter que fazer um intervalo aqui. Paulinho já sabe que tem um bloco a mais, né, Paulinho? Não vou perder a chance de falar com o Sabará nunca. Vai daí, Paulinho, a gente já volta. Volta, aqui tem tranquilo. Morena FM. Mesa pra dois. Morena FM. Estamos de volta aqui com Mesa para Dois. A gente tava batendo papo aqui sobre coronéis, sobre jagunços. Aliás, eu queria aproveitar, gente, e recomendar a todo mundo que está ouvindo, tanto aqui no Brasil como no exterior, pela internet, releiam ou leiam a obra de Jorge Amado. Vocês vão ter uma ideia melhor do que é a cultura do sul da Bahia, porque a gente herdou tudo isso das histórias que estão lá nos livros de Jorge Amado. Aquilo ali tudo é ficção, mas é tudo baseado em coisa real. Eu acho que todo mundo devia ler Jorge Amado para entender a nossa cultura aqui. Agora, voltando aqui a Sabará, eu soube que de vez em quando tinha uns caras caçando vocês armados lá no Lorde, que vocês iam atrás de mulher, vinha marido. Como é que é essa história, Meu rapaz? jovem, deixa eu te contar aqui. Conte esse podre aí. Eu tenho alguma coisa pra dizer. Eu soube que aparecia gente com armado. Antes de falar rapidamente sobre esse pessoal que eu tive não o era prazer, você, né? Tive o prazer de convidar para tocar no Lorde e tal. Bons músicos, inclusive. Eu só convidava músicos realmente profissionais de nível, não é? Porque o conjunto tinha que manter, não é, o nível de que se apresentava aí. Mas antes de falar nisso, que você falou de Jorge Amado, eu tenho alguma coisa de Jorge Amado. Eu tenho até um troféu de Jorge Amado de Cultura e Arte que recebi lá em Ilhéus, nessa noite no Teatro Municipal. Lá estava também representante de Paulo Souto, que era governador na época, etc. Mas realmente ler Jorge Amado nos dá uma revisita, não é, a nossa infância, a nossa época e tal. Tem um outro livro que, por sinal, eu sou personagem nesse livro, que chama-se Amendoeira de Outono, que foi escrito pelo romancista Adilson Machado, que tem uma cadeira na UESC. Adilson Machado. Esse livro, o Amendoeira de Outono, ele mostra a história de bem mais simples dos coronéis, inclusive até as escapadas dos coronéis quando deixavam as esposas lá na cidade e vinha flertar as garotas, né? Geralmente filhas de trabalhadores. Essa é uma boa introdução para Escapadas do Ritmo Lorde. É uma boa. Então eles se aproximavam, né? Através dessas escapadas e tal. E o Adilson Machado, ele dá um enfoque nesses encontros fortuitos de tal ordem, mas de uma maneira erótica, mas sem ser pornográfica, evidentemente, que é maravilhoso. Eu recomendo, inclusive, a quem viveu na época do cacau, quem viveu em fazendas como eu vivi, eu me garanto que você vai sentir o farfalhar das folhas secas do cacau nos pés andando dentro de uma fazenda. Ele dá um enfoque maravilhoso. Eu tenho esse livro, li todo, já li 2 vezes, mas falando de escapadas, voltando ao Lorde, eu digo a vocês o seguinte: eu tive problemas na minha sede, porque eu convidei alguns músicos que se aproveitavam às vezes de algumas incautas e tomavam posições. E uma certa vez chegou um cidadão na porta da sede com a espingarda para detonar um músico que eu tinha convidado para tocar, já era músico conosco, e que tinha mexido com uma garota lá, não sei se era dele, se era mulher do cara, tá? Eu tive desses encontros, assim como outros também, que as mães daquelas garotas ali da Mangabinha não queriam as filhas perto da sede, porque os caras eram terríveis. Então, não quero essa menina na sede do Lorde e tal. Quer dizer, a sede ficava até meio deserta, meio triste, porque um bando de perigosos. Então, eu tive muita gente dessa natureza. Mas era uma época que era muito mais, como eu diria, mais ingênua. O pessoal não era tão bravo como é agora, né? A coisa tá estourada. É por aí. Tem outra história também que eu queria contar.
Bom, como você sabe, Marcel, eu estou com um problema de glaucoma e catarata, que fui operado no Hospital de Olhos pelo Dr. Isaac, e ele me disse que pela minha idade, 90 anos, eu ia ter problemas, não ia ter a visão que eu pretendia, evidentemente. Eu realmente estou meio mal, porque está tudo cinza até hoje. Mas eu vou fazer um outro exame, vou tomar uma outra orientação para ver o que é que eu faço. Mas esse glaucoma não é de agora, é mais de 60 anos. Tanto que em Ilhéus tinha um oftalmologista chamado Dr. Hélio, uma figura maravilhosa, gostava de jazz, se encontrava comigo, era meu fã de bateria, para falar dos músicos americanos. Ele gostava de Thelonious Monk, que é um pianista que tocava com Elvis Jones, aquele baterista que também já falecido. Na minha idade, falar desse povo vai ser sempre um bocado de gente morta, não tem como. E nós conversávamos muito, ele discutia, e a filha dele, inclusive, tocava piano. Eu tive uma certa vez uma apresentação no Colégio Piedade, e ela foi a pianista, né, comigo, ela tocando aquela música Carolina de Chico Buarque. Foi maravilhoso naquela época. Mas o que é que acontece? Eu fui convidado para tocar no clube social, no Teatro Municipal de Ilhéus, numa apresentação junto com Edmar Tome, um músico que veio de São Paulo, amigo, que tem um filho chamado... Tocava muito, o filho toca igual. Daniel, filho que é um toca monstro, pra caramba, tá lá em Ilhéus. E o Edmar Tome montou um grupo e mudou a concepção do músico na nossa região em relação a repertório, a interpretação. Eu sempre digo, a interpretação, no meu curso de bateria eu falo, tem que saber interpretar, porque são as interpretações que estabelecem os contextos onde os elementos da música ganham significado. E Edmar fazia isso. Então ele transformou um grupo que tornou-se o Novos e Usados Jazz Band, que foi falado na Novos e Usados. Você lembra disso, né? Eu lembro. Muito bom conjunto de jazz. A gente teve um programa que a gente fez, eu fazia com Edmar. Sim, então. A gente colocou aqui na Morena um programa que era produzido na fazenda de Edmar. Isso, lá para Bataclan. Então nós fizemos esse grupo, era um grupo maravilhoso. Então veja aí, essa turma, nós fomos convidados para tocar no Teatro Municipal de Ilhéus, e evidentemente, né, eu estava na época como baterista do conjunto e tal, né? E eu não sabia que o Dr. Hélio estava presente. Fui lá toquei. Quando eu terminei de tocar, a Olívia, filha desse médico oftalmologista, Dr. Hélio, que inclusive cuidou dos meus olhos uma certa vez, que nessa época não se falava em pressão dos olhos, botava lente para fazer o olho trabalhar. Foi o que ele disse para mim numa das vezes, há muitos anos atrás. Então, depois que terminou a peça, Olívia veio falar comigo, disse: meu pai veio ver você só porque ele queria ver sua batida, porque ele gostava daquela batida que eu fazia, que eu copiava muito Milton Banana, trio lá do Rio de Janeiro, e ele gostava da batida de bossa nova que eu fazia. Então eu perguntei a ela, cadê ele? Ela fez, não, ele não quis que você o visse porque ele está cego. Puxa, cara, olha que história. O médico que cuidou dos meus olhos é oftalmologista e morreu cego. Quer dizer, como é que pode? Isso é casa de ferreiro, espeto de pau? Não pode. Agora também é o tipo da coisa que é besteira, né? Quer dizer, a pessoa acha que o amigo não vai enxergar ele do mesmo jeito, quando na verdade tudo que a gente quer é ver o cara. Ver o cara. E ele foi para me ver, ela me contou que ele foi só para me ver lá, ficou quieto lá no canto para me ouvir tocar. Não era para me ver, para me ouvir tocar. E depois que, antes de sair do palco, ele foi embora com ela, para eu não ver ele. Mas eu disse a ela, ele morreu já, não é? Eu disse a ela, foi uma frustração para mim. Eu queria ter abraçado o Dr. Hélio, porque era uma figura maravilhosa. Ele que se encontrava comigo, era uma festa. Isso é uma das histórias que... Cá, você não teve problema não com mulheres assim, não? Porque você tem cara de danado. Problema com mulheres. Olha, com os senhores espectadores, os senhores ouvintes, pelo amor de Deus, vocês estão vendo a provocação do nosso entrevistador, o meu interlocutor, Marcel Leal. Como é que eu posso falar? Deixa eu te contar aqui. Eu tenho uma filha que é formada em psicologia, com uma garota ou uma mulher hoje chamada Dona Mara. Tenho uma outra filha em São Paulo que é design, com uma outra mulher que chamava-se Maria. São tantos que ele não lembra o nome, tá vendo? Tanta mulher que ele não lembra Maria o nome. das Neves. E tenho mais duas filhas, que é com Dona Conceição, uma que é
gerente da agência dos Correios em Rio Claro, perto de Piracicaba. Rio Claro. E a outra está em Angola, casada, é assistente social lá em Angola. Trabalha num hotel também lá. E o esposo é um português chamado Miranda, não é? Então, quer dizer, só de mulher oficial você tem um monte. Eu tenho 4 filhos, são 4 mulheres, mas todos oficiais. eu não devo dizer que eu fui danado, eu fui natural, fui normal. Me diga uma coisa, você chegou a ter desentendimento com o músico, não? Ao longo da carreira? Por incrível que pareça, o único desentendimento que eu tive com o músico, que me parece que é uma história sui generis. Veja por quê. Aqui tinha um músico, um cantor chamado Aragão. Sim, Aragão. Aragão, em um programa que, não sei se foi aqui, não foi daqui na FM, não sei onde foi, acho que foi entrevistado e perguntaram a ele, e Sabará como baterista, o que é que você acha? Ele aí virou e disse que eu era um músico boçal. Mas ele disse que eu era boçal, chateado comigo. Mas eu não entendi porquê. Eu nunca fiz nada, nunca falei nada de mal com ele, nem nada. Mas depois eu descobri que é porque ele me cumprimentou uma vez e eu não respondi o cumprimento dele, porque eu não vi, eu não sei por que razão, eu devo ter falado baixinho, ele não notou. Eu sei que ele achou que eu estava esnobando. Então ficou com isso na cabeça. Esse é um tipo de coisa que, por incrível que pareça, também é paradoxal, porque eu não fiz por quê, mas por isso. Isso aconteceu comigo quando eu usava óculos, porque eu era muito míope. Aí quando eu ia na praia, eu tinha que tirar o óculos para entrar na água. E aí eu passava do lado da pessoa e não enxergava. Aí a pessoa achava que você é metida besta, você nem cumprimenta ninguém. Exato. Não, eu não vi, rapaz. E esse caso do Aragão aconteceu o seguinte: outros músicos que me conhecem, evidentemente, numa determinada oportunidade, teve um papo com o Aragão e disse a ele que estava chateado porque ele me chamou de boçal. E esse músico é um violonista muito bom daqui da nossa região, que faz bossa nova. Mas ficou chateado, porque um músico que nem não sabia do padre. Mas se incomodou. Se incomodou porque sabe que eu nunca fui boçal. Ô Sabará, você tá com quantos anos? Eu fiz 90 anos em abril, vou fazer 91 agora no próximo. Eu quero ver se chega a 100. Não, você vai chegar a 100. Inclusive eu tô convocando aqui Afonso Dantas, que eu sei que já tocou no assunto. Eu e Afonso vamos preparar a festa dos 100 anos, viu, Afonso? Afonso Dantas falou que vai fazer essa festa. Nós vamos preparar essa festa do centenário de Sabará e ele vai tocar na festa. Sabará vai tocar. Veja bem, porque se você estiver ouvindo, Afonso, ouça, um cara com 90 anos, faltando 10 anos para 100 anos, eu era para estar falando como velho assim, não era? Meus amigos, eu já estou com essa idade, né? Não, a voz está parecendo Paulinho, um garoto. Como é a voz, 80, Paulinho? Um garoto de 40. Como é a voz do velho? Paulinho faz uma voz de velho ótima. Então é por aí. Mas eu acho que cada geração tá ficando melhor, mais velha. Que eu digo o seguinte: a meia-idade de hoje é 60 anos. A meia-idade na época de meu pai era 40. O cara com 40 na época de meu pai era meia-idade. 60 anos na época de meu pai era um velho. Mas o que se projeta hoje já é para 70 anos. 60 anos. Pra mim, velho é de 80 para cima hoje. Entendeu? Eu acho que vai mudando a coisa. Eu sei que você vai chegar no 100 e vai tocar na festa, que a gente vai promover, eu e Afonso, né? Ô Sabará, você continua dando aula, né? A visão não está atrapalhando? A visão está atrapalhando agora, é exatamente isso que eu queria falar. Eu agora, para escrever a partitura de bateria, estou usando uma lupa, que tem uma lupazinha que eu mandei buscar em São Paulo, mas não está dando muito bem. Mas no quadro, eu vou para o quadro, no quadro negro, vou lá e escrevo todo o conteúdo que eu preciso, os alunos assimilam através do quadro. Agora, para escrever no caderno, eu tenho que levar mais um tempo com a lupa para escrever as partituras para eles levarem para casa. Mas dá para dar aula. Dá para dar aula. Tanto que eu vou dar aula agora em Ilhéus. A Casa Brasileira, lá em Ilhéus, no Pontal, está lançando o curso de bateria com Sabará a partir do próximo sábado. Olha a dica aí. Com a pessoa de Gilbino. Gilbino é um músico que fez pós-graduação em música na Alemanha, tem doutorado, mestrado, foi professor na UFBA e em outras universidades. Então ele está lançando essa casa, onde essa casa vai ser um ponto de encontro
de arte e cultura em todos os níveis. Então eu fui contratado agora por ele, convidado por ele, e já vou levando material no próximo sábado, que eu já vou dar aula, inclusive, a 2 ex-alunos meus, que são Fabrício, que trabalha na Receita Federal, e Fábio, que é um jovem que está fazendo o mestrado em medicina, essa coisa como é a pessoa que que cuida de doentes, como é que chama, meu Deus? Esqueci. É no setor de atendimento a pessoas doentes, como é? Enfermagem. Está fazendo enfermagem. Então, o Fábio é um aluno que já toca bateria, o Fabrício já toca bateria, já tem a banda dele. Tem alunos desse curso de Ilhéus que está na França. Lá desse curso de Ilhéus, como eu já falei, tem bateristas que estão no exterior, tem Murilo, tem o menino que está em Matheus, que é da universidade, ele fez, me parece que é comunicação. Matheus Albuquerque, irmão de Pedro Albuquerque. O Matheus é um excelente baterista. Então essas aulas começam já nesse sábado? Nesse próximo sábado, já devo estar por lá. Certo. Para iniciar as aulas. O nosso tempo acabou, o que é uma infelicidade, porque eu adoro bater papo com o Sabará. Vou continuar conversando com ele depois. Vocês não vão ver, infelizmente, mas vou continuar. Sabará, eu quero te agradecer muito você ter vindo, né? Nossa, adorei. O prazer foi meu. Adorei o papo. Mas depois, amanhã à noite, eu coloco essa conversa toda na internet, no podcast, no canal do Mesa para Dois, tá? Você pode acessar o link pelo jornal A Região, aregião.com.br. Logo na capa vai ter o link para ouvir esse papo inteiro com o Sabará. Foi um prazerzão, meu velho. Foi um prazerzão vir aqui na nossa FM, a pioneira, não é? E a FM que teve a ousadia de fazer coisas que nunca tinham sido feitas aqui a nível de rádio. Programas maravilhosos de músicas. Me lembro bem, posso falar o nome de alguns, o Bob Lu fazendo aqui um trabalho, e outros locutores aqui da rádio. E a sua gerência, né? Você que é um baluarte, é uma pessoa que a região vai ter que reconhecer sempre, né? Porque Marcel é Marcel. E quando Marcel é Marcel, é Marcel mesmo. Falou, Sabará. Paulinho, vai daí. O programa Mesa para Dois é apresentado ao vivo toda quarta-feira às 15 horas pela Morena FM. Também na internet por www.morenafm.com. Te vejo por lá.